Você chegou. Respira fundo, porque aqui a pressa não entra. Este canal foi criado para quem gosta de histórias bem contadas. Mas não é só isso. É para quem precisa de um intervalo do mundo. Um lugar onde a narração é feita por uma voz humana, sem robôs. E os sons apenas acompanham, sem atropelar. Tudo pensado para acalmar a sua mente, aguçar a imaginação e, quem sabe, até ajudar você a dormir ou viajar mentalmente para tempos distantes. A proposta é simples. Você aperta o play e eu cuido do resto. Vamos visitar eventos históricos, explorar mistérios insólitos, ouvir contos curiosos e refletir sobre acontecimentos que atravessam os séculos. E para abrir a nossa jornada, eu escolhi um episódio que mistura drama, tensão e viradas dignas de um épico. A queda da cidade de Constantinopla, na metade do século XV. Um momento que mudou o mundo e continua ecoando até hoje. Essa narrativa é inspirada no clássico livro de Steven Runciman, A Queda de Constantinopla, 1453. A partir dele, criamos uma adaptação original, respeitando o conteúdo histórico e transformando em experiência sonora. Acomode-se e ajuste o volume. A história vai começar. Capítulo 1. O Crepúsculo de Constantinopla. Imagine-se em uma cidade antiga, quase mítica. Uma metrópole que, no seu auge, brilhou como o centro de um império vasto, conectando continentes, culturas e histórias. Agora, em 1453, ela se vê à beira do abismo. A cidade é Constantinopla, e seu destino será selado em poucos meses. Mas antes de mergulharmos na queda, precisamos entender o cenário em que ela estava. Visualize essa cidade, situada no ponto de encontro entre a Europa e a Ásia, com o Bósforo, esse estreito fundamental, como uma artéria vital do comércio e da guerra, que une o Mar Negro ao Mar de Mármara. Quem controlava o Bósforo controlava o fluxo de mercadorias, mas também de sonhos e destinos. De um lado, as muralhas impressionantes da cidade protegiam Constantinopla como uma fortaleza imbatível. Do outro, o Chifre de Ouro, uma enseada tranquila, como uma joia cintilante no coração da cidade. Esses elementos, que pareciam intransponíveis, na realidade estavam cada vez mais enfraquecidos, à medida que o Império Bizantino caía em decadência. Por dentro, as muralhas guardavam não apenas uma cidade rica de história, mas também uma divisão interna profunda, alimentada pela política e pela religião. O Império Bizantino, em sua versão tardia, era só uma sombra do seu passado. Constantinopla, longe da grandiosidade de antes, já não era uma cidade vibrante e cheia de vida. Muitas áreas estavam desabitadas, as ruas vazias e os comércios quase inexistentes. Aos olhos de viajantes estrangeiros, Constantinopla parecia mais uma cidade fantasma. Uma grandeza que se desfazia aos poucos. Uma vítima das inúmeras guerras,
e do crescente isolamento. Mas os bizantinos não viam apenas um império decadente. A cidade ainda era o centro do cristianismo ortodoxo, e a fé era o que mantinha a população unida, mesmo em tempos tão difíceis. Entretanto, havia um conflito feroz dentro dessas paredes. A disputa religiosa entre a Igreja Ortodoxa, representante da fé bizantina, e a Igreja Católica Romana, que representava o Ocidente. No desespero por salvar a cidade e o império, os últimos imperadores bizantinos tentaram um movimento ousado, uma união religiosa com Roma. Era uma tentativa de obter ajuda militar do Ocidente. Mas essa proposta foi vista como uma traição pela maioria dos bizantinos. Eles não queriam se submeter a Roma e nem trocar a fé ortodoxa por uma aliança com os heréticos do Ocidente. Para muitos, a ideia de unir-se com os católicos era quase como assinar uma rendição. É aqui que entra a famosa frase que circulava entre o povo de Constantinopla: "Prefiro ver um turbante turco na cidade a um chapéu de cardeal." Essa fala, que pode ter sido atribuída ao grande político Lucas Notaras, refletia o ressentimento profundo que existia contra os católicos e seus esforços para trazer ajuda ao Império Bizantino. O medo de perder a identidade religiosa e a autonomia era maior do que o desejo de salvar a cidade. Entretanto, mesmo que a ajuda do Ocidente estivesse longe de ser confiável, a realidade é que ela era a única esperança. As grandes potências do mundo, como Veneza e Gênova, estavam mais focadas em seus próprios interesses comerciais e não em salvar Constantinopla. O Papa, por sua vez, tentava organizar uma frente comum, mas as respostas que recebia eram tímidas, hesitantes, sem o ímpeto necessário para combater a ameaça crescente. No outro lado do estreito de Bósforo, algo muito mais perigoso estava acontecendo. O Império Otomano, sob o comando do jovem e ambicioso Mehmed II, começava a se preparar para a conquista de Constantinopla. E em 1451, Mehmed fez sua primeira jogada dramática. Ele mandou construir uma enorme fortaleza em tempo recorde, bem no ponto mais estreito do Bósforo, Rumeli Hisar, como ela ficou conhecida. Foi um grande golpe estratégico. Ao dominar aquela passagem crucial, Mehmed conseguiu isolar Constantinopla e cortou qualquer chance de que suprimentos ou reforços chegassem pelo mar. Era o início de um cerco implacável. Enquanto isso, Constantinopla, empobrecida, enfraquecida e com sua população dividida, assistia como se fosse um filme à aproximação do que seria seu fim. E enquanto os bizantinos se preparavam para uma defesa desesperada, o jovem sultão otomano não mostrava qualquer sinal de hesitação. Ele estava decidido. Ele sabia que para o Império Otomano, tomar Constantinopla não seria apenas uma conquista militar, mas o marco de uma nova era. Os últimos dias de Constantinopla estavam em andamento, e as vozes da cidade estavam imersas não só na melancolia, mas também na crença de que o fim era uma questão de tempo. O que viria a seguir não seria apenas o fim de uma cidade, mas o fim de uma era,
Uma era em que a cidade foi o epicentro de muitas histórias, de muitas culturas e de um império que se acreditava eterno. No próximo capítulo, vamos mergulhar nos preparativos do cerco de Constantinopla. Vamos ver como o Império Otomano se preparou para a batalha monumental, com armas gigantescas, e também como os defensores da cidade se armavam para resistir a um ataque sem precedentes. Prepare-se para o grande confronto entre a força do passado e a promessa do futuro. No nosso primeiro capítulo, navegamos pelas ruas de uma Constantinopla imponente, mas já marcada pelo desgaste do tempo, à sombra de um império bizantino que agonizava. Lá, o jovem sultão Mehmed II, com seus olhos fixos na glória, erguia a fortaleza de Rumeli Hisar, um aviso estrondoso de que algo grande estava por vir. Agora, viramos a página e é hora de mergulharmos fundo nos bastidores desse conflito iminente. Capítulo 2. Os preparativos. Do lado otomano, a mobilização não era apenas uma estratégia de guerra, era uma força da natureza. Mehmed não estava só reunindo soldados, estava chamando as forças do destino. Ele via a queda de Constantinopla como mais que uma vitória militar. Para ele, era o cumprimento de uma profecia antiga, um pedaço de história esperando para se concretizar. Seu exército gigantesco e disciplinado se preparava para o cerco com uma precisão assustadora. Alguns relatos falam em 160 mil homens, outros falam em 80 mil. Mas seja qual for o número exato, o poder dessa força era inquestionável. Milhares de guerreiros, de todas as partes do Império Otomano, se reuniam sob uma só bandeira, e movê-los, alimentá-los e equipá-los, um feito logístico de proporções épicas. Mas números, por si só, não seriam suficientes. As muralhas de Constantinopla, famosas por sua resistência, precisavam ser derrubadas. Mehmed sabia disso e por isso trouxe algo ainda mais temível: uma arma capaz de transformar o destino da cidade. Estamos falando do canhão gigante. Para esse efeito, Urban, um mestre húngaro na arte da artilharia, primeiro procurou os bizantinos, mas Constantinopla, enfraquecida e dividida, não viu no inventor a chave para sua salvação. Já Mehmed, em sua visão implacável, enxergou no canhão o poder de um deus antigo. Ele não apenas aceitou a proposta de Urban, mas o desafiou a criar uma máquina de destruição, como o mundo nunca havia visto. O resultado foi um monstro. Um canhão colossal de bronze, forjado nas fornalhas de Adrianópolis. Sua fabricação foi uma obra de engenharia impressionante, mas transportar aquela besta até as portas de Constantinopla foi um espetáculo de pesadelos. Um exército de homens e máquinas de guerra preparava o caminho, movendo-se lentamente pela paisagem. E quando o canhão chegou, montado e pronto para devastar, a própria visão dele já era suficiente para gelar a espinha dos defensores. O som do seu disparo, uma explosão do inferno,
e suas balas de pedra eram capazes de transformar as muralhas mais sólidas em nada. Além dessa força terrível, Mehmet também sabia que o cerco não seria vencido apenas pela terra. O mar, com sua vastidão, precisava ser dominado. E assim, uma frota imensa de navios foi reunida, cortando os mares para cercar Constantinopla por todos os lados. Mas e quanto às muralhas da cidade? O que acontecia dentro delas? Em Constantinopla, a atmosfera era tensa, sufocante. O imperador Constantino XI e seus leais aliados estavam corajosos, mas desesperados. As tropas bizantinas eram poucas, um amálgama de guerreiros gregos e mercenários, principalmente italianos, como Giovanni Giustiniani Longo, que trouxe um fio de esperança com sua experiência em cercos militares. E enquanto isso, as muralhas, a linha de defesa mais preciosa da cidade, eram inspecionadas e reforçadas onde fosse possível. Mas Constantino sabia que sem ajuda externa, a defesa seria uma missão impossível. Apelos foram lançados desesperadamente para o Ocidente. O Papa, Veneza, Gênova, todos foram chamados para ajudar. Mas o destino de Constantinopla não seria tão simples. As divisões religiosas entre o Oriente e o Ocidente eram profundas demais. A ideia de união com Roma, para muitos dentro da cidade, era um sacrifício inaceitável. Até a pouca ajuda que chegou do Ocidente, alguns navios, alguns homens, era um pálido reflexo do poder do inimigo. O futuro de Constantinopla, agora, dependia de seus próprios limitados recursos, da coragem feroz de seus defensores e, talvez, de um milagre que parecia cada vez mais distante. Do lado otomano, a tempestade se aproximava. Um império jovem, com um líder implacável e armas que podiam mudar o curso da história. Do lado bizantino, uma cidade antiga, com suas muralhas e guerreiros corajosos, mas dilacerada por divisões internas e sem recursos suficientes para resistir a uma força avassaladora. Os preparativos estavam completos, e agora o que restava era esperar. A tempestade iria cair. No próximo capítulo, veremos o início do cerco, os primeiros ataques, o impacto do canhão e os momentos de heroísmo e desespero nas muralhas da cidade. Capítulo 3. O cerco começa. No capítulo anterior, testemunhamos os preparativos titânicos de ambos os lados. O sultão Mehmed II, com sua força militar colossal e seu canhão monstruoso, já pronto para ditar o ritmo do cerco, enquanto o imperador Constantino XI, imerso nas limitações da sua cidade, lutava para reforçar suas defesas, mas também era dilacerado pelas divisões internas. Agora chegava o momento que todos temiam. A espera havia acabado. O cerco começara. Era o início de abril de 1453. O vasto exército otomano começara a se estender diante das imponentes muralhas de Constantinopla, como uma onda prestes a engolir uma cidade, que seria dilacerada pelo tempo e pelo destino. As fontes históricas variam sobre o exato número de soldados, mas o que todos concordam
é que a força de Mehmet era imensa. Soldados de diferentes origens, cavalaria, infantaria, sapadores, uma máquina de guerra imponente, que não fazia questão de esconder sua presença. Imagine-se na muralha da cidade, observando um mar de tendas, bandeiras tremulando ao vento, homens ocupando o horizonte até onde a vista alcançava. A cidade, encolhida e tensa, contrastava com essa avalanche de tropas do lado externo. O sultão, com sua astúcia, posicionou seu quartel-general estrategicamente, e suas tropas, divididas em corpos, se espalharam ao longo das defesas. O ponto mais vulnerável era o vale do pequeno rio Lycus, conhecido como Mesoteikion, o calcanhar de Aquiles das muralhas bizantinas. E então, o protagonista deste momento, o canhão gigante, finalmente posicionado. A peça central da estratégia de Mehmet II. Sua construção já lendária havia causado pânico em Adrianópolis. E agora, ele estava ali, diante das muralhas de Constantinopla, pronto para desfazer séculos de resistência. O simples estrondo do teste da arma era o suficiente para fazer a cidade tremer. Agora, as construções que resistiram a invasões, disputas e tempos turbulentos teriam que enfrentar essa força imensurável. Além deste monstro de bronze, outros canhões menores, mas igualmente temíveis, começaram a ser posicionados como se fossem as vozes do próprio Apocalipse, prontas para martelar e martelar as defesas bizantinas, trazendo consigo um destino de destruição. Dentro da cidade, a atmosfera era densa e carregada. Constantino XI, determinado e respeitado, mobilizou todos os recursos e homens à sua disposição. Suas tropas eram uma mistura de guerreiros gregos leais, mercenários e voluntários estrangeiros, como Giovanni Giustiniani Longo, um mestre das artes do cerco militar, que se tornou a última linha de defesa nas partes mais vulneráveis das muralhas, onde o impacto das primeiras bombas de canhão seria devastador. Apesar de suas muralhas imponentes, as defesas bizantinas estavam longe de serem intransponíveis. Reparos haviam sido feitos, mas a escassez de homens e recursos era evidente. O número de defensores não passava de 7 a 8 mil, um número ínfimo diante da gigantesca força de Mehmet. A luta era assimétrica, e a cada disparo, a cidade parecia ceder mais um pouco à força avassaladora do cerco. Mas a batalha não se travava apenas no campo físico. Dentro de Constantinopla, a divisão religiosa e as disputas internas entre as facções dificultavam ainda mais o fortalecimento de uma frente unificada. Alguns se opunham à ajuda do Ocidente, como Gennadius Scolarius, que via a união com Roma como uma traição à fé ortodoxa. Essas tensões internas minavam o moral da cidade à medida que os dias se passavam, enquanto o cerco se intensificava. Nos primeiros dias de cerco, o impacto dos canhões otomanos foi terrível. As muralhas começaram a tremer, os ecos do canhão gigante reverberando no ar como um presságio de fim. Enquanto as pedras se despedaçavam sob o impacto, os defensores, incansáveis, tentavam fazer o que podiam, reparando as brechas, reconstruindo as defesas durante a noite, sempre à mercê de mais um ataque. A resistência era feroz, mas a situação parecia mais e mais desesperadora. O cenário estava claro. De um lado, o poderio esmagador de um império em ascensão,
com seu líder implacável e sua máquina de guerra moderna. Do outro, uma cidade antiga, o símbolo de um império em decadência, com seus últimos defensores dispostos a resistir até o fim. No próximo capítulo, veremos como o cerco se aprofundou ainda mais, com táticas mais agressivas, momentos de desespero e gestos heróicos que desafiaram o destino. Vamos presenciar a luta pela sobrevivência da última joia do Império Bizantino. Capítulo 4. A luta nas muralhas. No nosso último encontro, vimos a chegada avassaladora do exército otomano e o início do cerco, com o grande canhão de Mehmed II começando a testar a resistência das antigas muralhas de Constantinopla. A cidade, com seus poucos defensores e profundas divisões internas, preparava-se para o pior. Agora, a luta pela sobrevivência se intensificava. Os primeiros dias e semanas do cerco foram um teste constante de força e resiliência. Os canhões otomanos, liderados pelo gigante de bronze, martelavam as muralhas terrestres sem parar, concentrando fogo especialmente no vale do rio Lycus, o Mesoteikion, onde as defesas eram consideradas mais vulneráveis. As imensas balas de pedra atingiam as torres e cortinas, abrindo brechas terríveis. Mas, noite após noite, os defensores, sob a liderança do incansável Giovanni Giustiniani, lutavam para reparar os danos, usando madeiras, pedras soltas, terra, qualquer coisa que pudesse deter o avanço turco. Era uma batalha exaustiva, onde a destruição diurna era seguida pela reconstrução à noite. Além do bombardeio direto, os otomanos empregavam outras táticas. Ordens foram dadas para que os soldados começassem a aterrar o vasto fosso que protegia as muralhas, tornando-o intransponível para a infantaria e cavalaria. Também iniciaram operações de mineração, cavando túneis sob as muralhas para tentar fazê-las desmoronar por baixo. Os defensores, por sua vez, tentavam neutralizar essas ameaças com contraminas e sortidas rápidas, ataques que defendiam o fosso palmo a palmo. Enquanto isso, no mar, a vasta frota otomana, sob o comando de Baltoglu, enfrentava o Bum, a pesada corrente que fechava a entrada do Chifre de Ouro, protegendo o porto da cidade. As primeiras tentativas de romper essa barreira naval não tiveram sucesso. A defesa marítima dentro do Chifre de Ouro contava com os navios bizantinos remanescentes, navios venezianos e cretenses que decidiram ficar e lutar pela honra de Deus e pela honra de toda a cristandade. E ainda alguns navios genoveses, totalizando cerca de 26 embarcações de guerra. Um momento de grande esperança para os sitiados aconteceu em 20 de abril. 4 navios cristãos, 3 galés genovesas fretadas pelo Papa, carregadas com armas e provisões, e um grande transporte imperial cheio de trigo da Sicília, avistaram a cidade após terem sido retidos pelo vento. A frota otomana os interceptou. Seguiu-se uma dramática batalha naval sob as muralhas de Constantinopla e da comunidade genovesa de Pera, à vista de todos na cidade e no acampamento turco. Apesar da imensa superioridade numérica otomana, os navios cristãos maiores, mais bem equipados e comandados por marinheiros experientes, conseguiram romper o bloqueio e entrar no Chifre de Ouro. Foi um triunfo moral significativo para os defensores. Um sinal de que a ajuda externa ainda era possível. A reação do sultão Mehmed II à entrada desses navios foi de fúria.
Ele havia prometido a seus homens que ninguém entraria ou sairia. A falha de sua frota em deter poucos navios cristãos levou a uma decisão audaciosa e aparentemente impossível. Se ele não conseguia entrar pelo mar, ele entraria com navios por terra. Durante a noite de 22 para 23 de abril, sob a cobertura da escuridão, os otomanos realizaram uma façanha espantosa. Usando toras de madeira untadas com gordura animal, uma grande força de homens e bois arrastou dezenas de navios leves e galeras por terra, desde o estreito do Bósforo, contornando a colônia genovesa de Pera, até descê-los nas águas do Chifre de Ouro, atrás das correntes e das defesas cristãs. Ao amanhecer, a visão de navios turcos navegando nas águas antes seguras do Chifre de Ouro foi um choque definitivo para os defensores. Agora, a cidade estava sob ataque naval por duas frentes. Dentro do Chifre de Ouro, os navios otomanos começaram a construir uma ponte flutuante para facilitar o movimento de tropas. Os defensores tentaram um contra-ataque desesperado, usando material inflamável em navios carregados para queimar a frota turca no Chifre de Ouro. Mas os planos vazaram. Talvez traidores genoveses tenham avisado o sultão, e os otomanos estavam preparados. O ataque foi um fracasso, com perdas enormes para os defensores. O cerco se arrastava por semanas, com o bombardeio constante nas muralhas terrestres, as lutas no fosso, as operações de mineração, algumas delas descobertas e neutralizadas pelos bizantinos, outras não. E a nova ameaça naval no Chifre de Ouro. O número de defensores era pequeno para cobrir toda a extensão das defesas, e a fadiga começava a se instalar. Embora houvesse boatos sobre a chegada de uma frota veneziana, a ajuda parecia distante. No acampamento turco, apesar da vasta superioridade, também havia sinais de frustração pelo tempo que o cerco levava. Historiadores mencionam que talvez por volta de 25 de maio ocorreram negociações vazias. O sultão teria oferecido poupar os cidadãos se a cidade se rendesse voluntariamente. Caso contrário, não mostraria misericórdia. Constantino XI, por sua vez, teria respondido oferecendo entregar tudo o que possuía, exceto a cidade, que era sua única posse restante. O sultão teria retrucado que a única escolha era rendição, morte pela espada ou conversão ao Islã. Apesar das tensões internas e do esgotamento, a determinação em defender a cidade permaneceu forte para muitos. Em 26 de maio, após um eclipse lunar e outros presságios interpretados como ruins, o sultão convocou seu conselho interno. Segundo fontes turcas, o vizir Halil Pasha argumentou pela retirada, citando a falta de progresso e o risco da chegada de ajuda ocidental. Mas o jovem sultão, impaciente e determinado, decidiu pelo assalto geral final. A decisão do sultão chegou à cidade através de flechas com cartas atadas. A noite que precedeu o ataque final, 28 de maio, foi de apreensão solene dentro das muralhas. O imperador Constantino XI reuniu seus comandantes gregos e italianos, proferindo um discurso emocionado, agradecendo a todos, pedindo que não temessem os números do inimigo e estimulando-os à bravura e firmeza. Era uma cena de profunda carga simbólica. Gregos que antes se opunham ferozmente à união religiosa com Roma,
agora se reuniam na grande igreja da Santa Sabedoria, Hagia Sophia. Padres, cardeais e bispos, romanos e ortodoxos, que se recusavam a reconhecer a autoridade uns dos outros. Italianos, catalães e gregos, todos se uniam em um serviço desesperado de intercessão, fazendo confissões e tomando comunhões, deixando de lado a amargura em face do perigo iminente. O cenário do confronto final estava posto. As muralhas danificadas, os defensores todos exaustos, mas determinados. E o vasto exército otomano pronto para o ataque decisivo, impulsionado pela vontade de seu jovem e ambicioso sultão. A noite de 28 de maio seria a última noite de Constantinopla, como a capital do Império Bizantino. No próximo capítulo, testemunharemos o assalto final, a queda da cidade, seus eventos trágicos e o destino de alguns de seus habitantes. Capítulo 5. A longa espera estava finalmente chegando ao fim. Na noite de 28 de maio de 1453, a cidade de Constantinopla, antiga capital do Império Bizantino, mergulhou em um silêncio tenso. O que restava da grande cidade, agora cercada por forças otomanas, se preparava para o que parecia ser o último ato de uma luta que havia durado semanas. Dentro das imponentes muralhas, os defensores se reuniram para o confronto final. Soldados, cidadãos, gregos, italianos, católicos e ortodoxos, todos deixaram de lado as velhas desavenças religiosas. A unidade era agora uma questão de sobrevivência. Uma grande procissão carregando ícones, relíquias e objetos sagrados percorreu as ruas da cidade, com a multidão entoando hinos e repetindo com fervor: Senhor, tende piedade. Aqueles que haviam dividido a cidade por questões de fé, agora caminhavam juntos, unidos por uma esperança desesperada. O próprio imperador Constantino XI se juntou a essa demonstração de fé, com um semblante triste, mas resoluto. Naquela noite, a maioria dos habitantes da cidade se reuniu na grande igreja de Santa Sofia, o coração espiritual de Constantinopla, na época a maior catedral cristã do mundo. Pela primeira vez em meses, as divisões religiosas que haviam enfraquecido a cidade pareciam desaparecer. Sacerdotes que antes se opunham à união com a Igreja de Roma, agora estavam lado a lado com aqueles que defendiam essa união. Não importava mais quem administrava os sacramentos. O que importava era a fé comum, o último recurso diante do fim iminente. Os combatentes italianos e catalães, que estavam ali não apenas pelo dever, mas pela urgência do momento, se confessaram e comungaram, buscando perdão como se cada gesto religioso fosse um último clamor. Constantino XI, visivelmente exausto, convocou seus principais conselheiros e notáveis. Durante essa reunião, conta-se que ele chegou a desmaiar, um reflexo do estresse e da pressão insuportável sobre seus ombros. Mas quando recobrou os sentidos, suas palavras foram claras e firmes. Ele reafirmou sua decisão de não abandonar a cidade, de não fugir. Em um discurso emocionado, agradeceu a todos pela lealdade e coragem demonstradas até aquele momento, e pediu que não temessem o vasto número do inimigo, nem os dispositivos bárbaros de fogo e barulho, uma referência explícita aos canhões otomanos que estavam arrasando as muralhas. Ele pediu com fé que todos lutassem até o final, que não se entregassem, que acreditassem que com a ajuda divina
ainda haveria esperança de vitória. Com voz embargada, o imperador pediu perdão a todos, caso tivesse falhado em algum momento. Em um gesto comovente, os presentes, como homens que esperavam pela morte, se abraçaram jurando lutar juntos, sem hesitar. Do lado de fora, no vasto acampamento turco, o clima era outro. Nos dias anteriores, os otomanos haviam se concentrado em bombardear incessantemente as muralhas da cidade, com foco na seção mais vulnerável, o Mesoteikion. A paliçada, uma cerca de madeira improvisada pelos defensores, havia sido danificada, mas os soldados turcos continuaram a trabalhar sob a luz de archotes, preenchendo o fosso diante das muralhas e avançando suas posições de artilharia. Na última noite, os turcos estavam mais excitados do que nunca, com gritos e canções que ecoavam pelo campo, acompanhados de flautas, trombetas e alaúdes, criando uma cacofonia que contrastava muito com o silêncio da cidade cercada. À medida que a noite avançava, a tensão se tornou insuportável. Por volta de 1h30 da manhã, o sultão Mehmed II deu a ordem que mudaria o destino de Constantinopla. O ataque final começara. O som de tambores e trombetas turcas ecoou, misturado com os gritos de guerra e os barulhos das investidas otomanas. O ataque foi um choque para os defensores, que ouviram os sinos da igreja soar, espalhando o aviso de torre em torre, como um último alarde de resistência. Mehmed, determinado a desgastar os defensores, empregou uma tática de ondas sucessivas. A primeira onda final foi formada pelos Bashi Bazuks, tropas irregulares, mercenários e voluntários, que avançaram de maneira selvagem e desorganizada. Seus gritos e barulhos ensurdecedores fizeram o ambiente ainda mais aterrador. Embora os Bashi Bazuks tenham sido repelidos, logo outra onda seguiu, desta vez composta por soldados anatolianos, bem armados e disciplinados. Eles avançaram em direção à paliçada do vale do rio Licos, escalando uns sobre os outros, implacáveis. Ao longe, o grande canhão de Urban, colocado além de Gálata, começou a bombardear novamente. O barulho era ensurdecedor, e no meio da fumaça e a poeira do bombardeio, um grupo de 300 anatolianos conseguiu romper a paliçada. No entanto, eles foram cercados e massacrados pelos defensores cristãos, liderados por Constantino, que com coragem inabalável posicionava-se à frente da resistência. O ataque foi momentaneamente interrompido, mas em outros setores, a pressão otomana mantinha os defensores ocupados. Ao longo da muralha de Mármara, as tropas otomanas tentaram, sem sucesso, desembarcar com seus navios, sendo repelidas pelas forças bizantinas. No Corno de Ouro, os ataques eram mais estratégicos, com fintas e distrações, mas nada que ameaçasse seriamente a resistência. No bairro de Blachernay, no entanto, a luta foi mais intensa, com ataques que deixavam claro que o fim estava cada vez mais próximo. O sultão, percebendo que o assalto demorava, deu ordens mais rápidas. Antes que os cristãos tivessem tempo de descansar ou reparar a paliçada danificada, uma chuva de mísseis, flechas, pedras e até granadas primitivas caiu sobre eles. Então, a guarda de elite do sultão, os janízaros, avançou. Estes soldados eram os mais temidos e disciplinados do exército otomano, conhecidos por sua formidável organização e força. Ao contrário das ondas anteriores, os janízaros marcharam em fileiras perfeitas, impulsionados por uma música marcial tão alta que podia ser ouvida até do outro lado do Bósforo. Mehmed II, em pessoa, os liderou até o fosso, incitando-os com gritos de encorajamento. O ataque foi coordenado, onda após onda.
Os janízaros, descansados, magníficos e bem armados, atacaram a paliçada, tentando derrubá-la ou escalá-la. A resistência cristã, com Giovanni Giustiniani Longo, foi também feroz. No entanto, em um momento crucial, Giustiniani foi ferido e, incapaz de continuar a luta, foi carregado para a cidade e colocado num navio genovês. A partida dele, embora alguns acreditassem que ele estava recuando para defender a muralha interna, foi vista pela maioria como o sinal de que a batalha estava perdida. Neste momento desesperador, a narrativa da queda frequentemente se concentra no pequeno portão secundário, conhecido como Querco-Porta. Esse portão, que era usado para surtidas, ataques rápidos e agressivos contra o inimigo, havia sido reaberto durante o cerco. E no combate, alguém, voltando de uma surtida, esqueceu de trancá-lo novamente. Quando alguns dos turcos perceberam a abertura, correram e entraram no pátio atrás dele, subindo uma escadaria até o topo da muralha. Os cristãos que estavam fora do portão tentaram desesperadamente fechá-lo, mas já era tarde. Na confusão, cerca de 50 turcos conseguiram penetrar na cidade. Constantino XI, informado da entrada turca pelo Querco-Porta, cavalgou até lá imediatamente, mas não havia nada a fazer. O pânico se espalhou rapidamente e alguém gritou que os turcos haviam cruzado a muralha. Antes que o pequeno portão pudesse ser fechado, os soldados genoveses próximos recuaram desordenadamente através dele. O imperador e seus gregos ficaram sozinhos no campo de batalha. Do outro lado do fosso, o sultão percebeu o pânico que se espalhava e, com um grito triunfante de "A cidade é nossa", ordenou aos janízaros que atacassem novamente. O gigante chamado Hassan liderou o ataque através da paliçada danificada, seguido por cerca de 30 janízaros. Apesar de Hassan ter sido morto pelos gregos, os janízaros conseguiram manter suas posições e mais tropas seguiram atrás. O peso dos números forçou os defensores gregos a recuar para a muralha interna. A ruptura final havia ocorrido. Logo, os janízaros alcançaram a muralha interna e começaram a escalá-la. Foi quando alguém avistou as bandeiras turcas voando da torre acima do Querco-Porta. Um grito ecoou pelas ruas: "A cidade está tomada." O pânico se generalizou e, finalmente, a cidade caiu nas mãos dos conquistadores. O saque começou imediatamente, com soldados e marinheiros se espalhando por toda parte. Há relatos sombrios de violência e caos, incluindo o sequestro de mulheres e o saque de igrejas como a de Santa Teodósia, que estava decorada para sua festa. Embora o saque fosse autorizado, o sultão Mehmed II proibiu a destruição de edifícios importantes, como a Santa Sofia, e ordenou que os gregos que haviam se escondido ou fugido retornassem às suas casas. Quanto ao destino do imperador Constantino XI, as fontes indicam que ele permaneceu lutando após a retirada das tropas de Giustiniani e a penetração inicial dos turcos. Ele cavalgou em direção ao Querco-Porta, mas chegou tarde demais, como vimos. A narrativa histórica o retrata lutando heroicamente na brecha da muralha até a morte, recusando-se a fugir. Assim, Constantino XI Paleólogo, o último imperador bizantino, morreu cumprindo seu juramento de não abandonar a cidade. Na tarde daquele dia, o sultão Mehmed II entrou na cidade, escoltado por sua guarda de elite. Ele cavalgou lentamente até a Santa Sofia, onde, em um ato de humildade, impediu que um de seus soldados danificasse o mármore da igreja. Mehmed II declarou que o saque oficial duraria 3 dias. A queda de Constantinopla, em 29 de maio de 1453, marcou o fim de uma era. O cerco, a batalha final, a bravura dos defensores e a determinação do conquistador
convergiram neste momento sísmico da história. No próximo capítulo, o último deste primeiro episódio do Navegante e Historiador, o que aconteceu depois da queda, as consequências para o cristianismo, a Europa e o mundo. Bem-vindos de volta ao Navegante e Historiador. Se você estiver gostando do conteúdo, não se esqueça de curtir e se inscrever aqui no canal. Temos muitas histórias boas para contar. Agora, chegamos à parte final do nosso primeiro episódio, as consequências da queda de Constantinopla. Já vimos a tensão dos últimos dias, o cerco implacável dos otomanos e o colapso final. Agora, com a poeira assentada, é hora de falar do que veio depois. Porque quando uma cidade milenar cai, não é apenas uma troca de bandeiras que acontece, é o mundo que muda. No dia seguinte à conquista, Constantinopla não era mais Bizâncio, era Istambul. E Mehmed II, agora o Conquistador, começava a moldar seu império. A primeira ordem foi o saque, ritualizado, calculado. 1/5 de toda a pilhagem pertencia ao sultão. Ouro, prata, obras de arte e, é claro, pessoas. Mas diferente da imagem bárbara que muitos no Ocidente imaginavam, Mehmed demonstrou inteligência. Ele reassentou parte da população grega capturada como escrava numa região ao norte da cidade, perto do Chifre de Ouro, chamada Fanar. Era o embrião de uma nova Constantinopla, multiétnica, otomana, mas funcional. Do outro lado do Chifre de Ouro, em Gálata, os genoveses tiveram que ceder. Suas muralhas foram em parte destruídas, suas armas entregues. Para garantir a lealdade, o sultão foi direto e exigiu reféns. O sobrinho do podestá de Gálata, Ângelo Lomelino, foi levado. Outros jovens nobres bizantinos também foram apartados de suas famílias. Era o poder falando em voz baixa, mas firme. E então, havia os grandes nomes. Lucas Notaras, o grão-duque, sobreviveu à queda, mas por pouco tempo. Notaras era contra a união das igrejas ortodoxa e católica, o que o tornava impopular entre os latinos. Mehmed não podia correr o risco de deixar viva uma elite que pudesse um dia conspirar contra ele. E assim, os altos nomes de Bizâncio foram silenciados, um a um. Mas o impacto não ficou só dentro das muralhas. A Europa escutou o eco daquela queda como se fosse um trovão. A ideia de um império cristão sendo tomado pelo Islã era aterrorizante. Mehmed passou a ser chamado o terror atual do mundo, nas cartas e sermões da época. O rei Cristiano I da Dinamarca o descreveu como a besta do Apocalipse. As cortes começaram a se agitar. Os embaixadores cruzavam fronteiras e o termo cruzada voltou a circular, ao menos como ideia. Militarmente, os otomanos estavam agora posicionados numa encruzilhada vital. Economicamente, o controle da cidade alterava rotas, valores e relações comerciais, especialmente para cidades italianas. Do ponto de vista religioso, o impacto foi profundo. O Papa Pio II lamentou não só a queda, mas a profanação de locais sagrados, como a Basílica de Santa Sofia, convertida em mesquita. Ainda assim, há uma contradição curiosa.
Fontes da época relatam que os otomanos não forçaram conversões em massa. Enquanto isso, a Europa cristã se aproximava de suas próprias guerras religiosas internas. E houve também os exilados. Muitos gregos fugiram para Creta, para a Itália, França, alguns até para Londres. Exilados, empobrecidos, dispersos. O antigo oficial Georges Frantes tornou-se monge, escrevendo em suas crônicas uma dor que era tanto pessoal quanto coletiva. A linhagem de Constantino, os paleólogos, desapareceu, engolida pela aristocracia europeia, como um último suspiro de um mundo que se foi. Para Mehmet, Constantinopla não era apenas um troféu, era o centro simbólico de seu império. Foi dali, agora Istambul, que ele fez ressoar o chamado para a oração na cúpula da antiga Santa Sofia. Um gesto que declarava ao mundo: aqui começa uma nova era. Uma era onde o Império Otomano seria não só o herdeiro do mundo muçulmano, mas também o sucessor, à sua maneira, tanto de Roma quanto de Bizâncio. A queda de Constantinopla foi uma virada de página na história humana. E seus desdobramentos, como ondas em um lago, continuariam a se espalhar por séculos. Muito obrigado por navegar comigo nessa história. E até o próximo episódio. E que história você gostaria de ver contada aqui no nosso canal? Deixe seu comentário e ajude a fazer o navegante historiador. Até a próxima!